Olá, sobre aquele vídeo que eu fiz falando sobre a Covid-19, né? O mal que para quem não teve Covid e para quem teve Covid. E repercutiu, reverberou bastante. E uma paciente que eu tenho, que perdeu uma pessoa muito querida para a Covid, pediu que eu falasse sobre o luto. O luto da Covid. Não é o luto na Covid, é o luto que a Covid traz, a dor que perder um ente querido para a Covid está causando. E a gente conversou sobre essas questões que, por mais que a gente sofra, por mais que todo mundo sofra com outras partidas, outras mortes, por outras doenças, outras situações, parece que a Covid tem um karma, um peso, um mal muito grande. Né? E é isso que a Covid está fazendo no nosso imaginário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tem uma coisa tão boa, né? Eu falo que Deus é muito perfeito em tudo. E Ele deu tempo. E esse tempo faz com que a gente entenda as coisas, acostume ou então não sinta tanto. E a gente aprende com o tempo. E com certeza a gente vai aprender com o tempo em relação à Covid. A gente não vai esquecer. Ela não vai sair da nossa memória, não vai sair do nosso imaginário, não vai sair da nossa memória afetiva no sentido de tristeza, de dor. Mas a gente vai saber lidar com ela. E a Covid, eu faço uma comparação, a Covid parece com a lepra naquela época lá de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo. Né? Quem estava acometido pela lepra vivia sozinho, tinha medo de contaminar alguém, de ser contaminado, tinha medo de morrer sozinho. E os parentes viviam numa solidão também, por ter deixado aquele ente querido abandonado, era esse o sentimento. E esse sentimento a gente está tendo aqui, com os nossos que vão embora com a Covid, porque eles ficam muito só, né, sem a nossa presença, e a gente precisa. Isso é um ritual que a gente aprendeu, a pegar os nossos que partiram, fazer o velório, fazer o funeral, arrumar, limpar, vestir aquela pessoa, despedir daquela pessoa. E a Covid nos tira toda essa condição, essa oportunidade do último adeus. Né? E fora que a Covid, ela é um mistério para nós, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, o que é, a gente não vê, a gente ainda está sofrendo muito com ela. Mas, o que eu posso dizer? Olha, ano passado não foi pela Covid, mas meu irmão partiu, minha tia no mesmo dia que ele estava em Belo Horizonte, a minha tia em São Paulo, 2 semanas antes uma prima minha, aqui em Vitória da Conquista, e meu irmão foi lá em Belo Horizonte. Ele passou o corpo dele, ficou lá 15 dias para ser cremado. E foi uma sensação horrível para nós aqui, sabe? Porque a gente não podia estar com ele. A gente não fez o velório, a gente não viu, a gente não vestiu, a gente não se despediu dele. E por conta daquela época da Covid também, né? Ele teve que passar o corpo dele 15 dias lá para ser cremado, porque estava na fila, o corpo dele. E aí eu conversando com ela, eu disse sobre esse pesar, que o meu não foi da Covid, mas a Covid impediu da gente estar juntos, né? Porque trazer o corpo naquela época ia ser muito transtorno. Bom, o que a gente tem então para dizer sobre isso? O que vocês pensam a respeito disso? Né? Como é que a gente pode se cuidar para isso? O luto ele tem que ser vivido. O luto precisa ser vivido, porque senão ele vai ficar uma ferida sangrando dentro da gente. Então a gente tem que pensar que ao não poder despedir daquela pessoa por conta da Covid, que a gente traga ela na memória. Traga ela no sentimento mais puro, que é o amor que a gente tem dentro da gente. Então, é uma questão dali estar orando, conversando. E outra coisa que eu acho muito legal, e eu faço isso sempre, em outras situações, é questionar. Eu me questiono, o que eu poderia fazer? Né?
Eu poderia fazer mais do que eu fiz naquele momento da partida, de não estar do lado, de não poder vestir? Não, eu não poderia, não só eu. Como o mundo todo está passando pelos mesmos processos. Mas o amor que aquela pessoa deixou vai ficar ali, não vai ser enterrado, né? Não vai estar sozinho. E o luto a gente tem que trabalhar dessa maneira, sempre lembrando das coisas boas, das coisas que a gente aprendeu com a pessoa, do legado que essa pessoa deixou, não é? E essa é a maneira da gente viver o nosso luto. E pensar que a Covid não é uma doença que a gente não vai conseguir superar. A gente já está superando. A lepra foi superada. E tantas outras doenças. A gente não toma H1N1 até hoje. Talvez a gente tenha que tomar, não sei. Todo ano a vacina contra a Covid. Mas a gente toma, né? E aí a gente vai levando a vida. Tá? O amor, ele não morre. A gente não precisa enterrar o amor. O amor, ele vai com a gente. Tchau.